Você quer ser próspero? Você precisa ser fiel a Deus, ser dizimista. Senão você não vai ser próspero. Você quer ser próspero? Você precisa fazer a sua parte. Se você não levantar de manhã e ir trabalhar, meu amado, você vai ser próspero? Mas você pode jejuar. Mas você pode cansar de fazer jejum, orar de madrugada. Se você não levantar, se você não tomar a decisão de fazer acontecer, se você ficar dormindo na sua casa, esperando que alguém venha te dê alguma coisa. Existem pessoas que vivem pedindo as coisas, né? E, poxa, a gente às vezes passa por um momento de necessidade. Eu já passei, já fui ajudada. E glórias a Deus pela vida da pessoa que me ajudou. Mas uma coisa é eu passar por uma situação, receber uma ajuda, e outra coisa é eu viver o resto da minha vida na dependência de que aquela pessoa vai me sustentar. São coisas diferentes. A gente passa por lutas, às vezes a gente precisa de ajuda, e Deus coloca pessoas para nos auxiliar no nosso caminho. Isso é maravilhoso. Mas a gente tem que aprender que a gente deve se levantar e mudar. Amém? Você precisa aprender o que você quer. Faça. Você tem, eu queria ter um carro. Você levante, vai trabalhar, junte. Se sacrifique. Ajunte. Prepare ali, trabalhe, faça o seu cofrinho, acorde cedo, durma tarde. Se sacrifique. Essa parte é uma parte muito importante. Eu já começo falando porque é uma parte onde as pessoas erram. As pessoas, elas ficam acomodadas, achando que as coisas caem do céu. E as coisas não vão cair do céu. Não todos os dias, às vezes uma situação ou outra, é uma situação ou outra, mas a gente precisa se levantar. E não depender das pessoas, a gente precisa se levantar e fazer acontecer. Amém, pessoal? Então, esse é o primeiro pilar da prosperidade. Levante-se e faça. Esse é o primeiro pilar, a primeira coisa. Agora, será que é o suficiente a pessoa se levantar e trabalhar? Será que só esse pilar já basta? Bom, a pastora deu até o testemunho esses dias, né, contando como que era a nossa vida antes. Quando ela trabalhava, e trabalhava com muito custo, ela trabalhava com muita fé. Meu pai sempre trabalhou muito, eles sempre foram pessoas que trabalhavam. Mas mesmo assim, a nossa vida desceu, porque só esse pilar é o suficiente? Não. Tem outros pilares. Agora eu quero falar de um pilar muito importante, esse segundo pilar. É um pilar muito importante, você precisa prestar bastante atenção. Eu quero que você acompanhe comigo o livro de Ageu, mas antes da gente começar, vou só dar um resuminho, que nos tempos aí do profeta Ageu, quando o povo estava voltando do cativeiro babilônico, né? O povo não estava com nenhuma disposição, o povo não estava com nenhuma vontade de reedificar o templo de Deus. O povo voltou e eles começaram a cuidar das suas próprias vidas, porque eles voltaram e tiveram que reconstruir as suas casas. Assim eles começaram a fazer, cuidando das suas casas, levantando, arrumando, reedificando as suas casas. E sabe o que aconteceu com a casa de Deus? Nada, gente, não aconteceu nada. Do jeito como estava, ficou. Do jeito como estava, ficou. Porque esse povo, apesar de ser o povo de Deus, não estava nem um pouco preocupado em cuidar da obra de Deus. Poxa, mas era o povo de Deus. Nós estamos falando do povo de Deus, que estava vindo, Deus restaurando, Deus querendo fazer, e o povo cuidando, cada um ali trabalhando, porque eles eram trabalhadores, trabalhando, reedificando as suas vidas. Mas olha o que a palavra diz lá no 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, lá no versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Este povo diz,
não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas? E esta casa de Deus há de ficar deserta? Então o povo falava assim, bom, ainda não é tempo da gente trabalhar na obra de Deus. E com essa desculpa, o povo ia cuidando da sua própria vida, e a casa de Deus ia ficando deserta, destruída da forma como estava, sem ser reedificada, sem ser reconstruída. E aí, o Senhor vem com a palavra e fala assim: escuta, vocês falam que não é tempo de reedificar a minha casa, mas a de vocês é tempo. A minha não, mas a de vocês sim. E o ser humano, ele tem essa mania de ser egoísta, né? É muito engraçado, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado com a forma com que a gente age para com as coisas de Deus. A gente se preocupa muito conosco, né? Somente com a gente. Tem até aquela história do jovem que chegou na igreja e ele aprendeu que ele precisava dar o dízimo, né? E muita gente é resistente ao dízimo porque mexe bem no lugar onde ninguém quer abrir mão, que é o bolso. E a Bíblia fala: trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisso e tal, tal. E aí, todo mundo resistente. Esse jovem, ele chegou na igreja e ele aprendeu. E ele não foi resistente. Logo de cara ele aprendeu. Ele chegou no pastor e falou: pastor, o que eu faço para eu ser abençoado? O pastor falou: olha, você tem que dar o dízimo. Isso é um dos pontos importantes para você ser abençoado financeiramente. E ele não foi resistente. De cara, esse jovem aprendeu. Ele não foi igual a muita gente que é resistente. Não, ele aprendeu de cara. Ele falou: tranquilo, eu vou ser dizimista. Eu estou desempregado, eu não tenho nada para trazer, mas qualquer dinheiro que vier na minha mão, se eu pegar 10 reais, eu vou trazer R$1. Se eu pegar 100 reais, eu vou trazer 10 reais, tá? Já entendi já que a parte de Deus eu não vou tocar. E assim foi. E esse jovem começou. Só que ele começou a dizimar, ser fiel no pouco. E a palavra do Senhor fala que quando a gente é fiel no pouco, Ele nos coloca sobre muito. E esse jovem começou a crescer muito no trabalho dele, até que ele se tornou o gerente do serviço dele. E ele conseguiu um emprego, de um rapaz desempregado, ele conseguiu um emprego, e aí foi crescendo, 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 até que ele se tornou um gerente, ficou encarregando, e estava ganhando muito bem. E aí, ele ganhando um valor de R$3.000, ele chega para o pastor e fala: pastor, infelizmente, eu não posso mais trazer o meu dízimo, porque antes eu trazia, mas meu dízimo era 10, meu dízimo era 20, meu dízimo chegou até R$100 eu consegui. Mas agora, meu dízimo é R$300. Não tenho condições de trazer R$300, é muita coisa. E aí o pastor falou: não tem problema, a gente ora novamente para que você possa voltar a ganhar R$100, porque você vai ser fiel. E é assim às vezes que a gente olha e fica... Você vê, não era óbvio que se ele dizimasse com 300 é porque ele tinha ali, 2.700, mas ele não olhava porque ele tinha. A pessoa olha para aquilo que ela quer fazer para Deus. A pessoa, ela olha ali: não, isso é muito. Não é hora, não. 300 não, imagina. Como assim? Com 300 eu posso pagar a parcela de um carro? Como que eu vou dar de dízimo 300? E a pessoa simplesmente age dessa forma. Ela esquece das bênçãos de Deus e ela age assim. Muita gente age assim. E eu vou falar uma coisa para você: muita gente dentro da igreja não é fiel, muita gente dentro da igreja não faz a obra, muita gente dentro da igreja não se preocupa com as coisas de Deus. Aí Deus, Ele falou para o povo lá. O que Deus falou para o povo, eu quero que você preste atenção. Deus falou assim: você sabe por que a vida de vocês é desse jeito? Olha como que é a vida de vocês, por causa disso. Porque vocês são egoístas, porque vocês não cuidam da minha obra. Olha o que Deus fala aqui no 6.
Ele fala assim, ó. Semeais muito e o quê? E recolheis pouco. Dá uma paradinha. Olha como era a vida daquele povo. Aquele povo, ele semeava pouco? Não, eles eram pessoas trabalhadoras. Mas como eles não cuidavam das coisas de Deus, eles eram egoístas só para si, o que acontecia? Colher pouco. Apesar de plantar muito. Porque a lógica é, você planta muito, você colhe muito. Você planta pouco, você colhe pouco. Mas olha o que estava acontecendo. Eles estavam plantando muito e estavam colhendo. Tem algo errado aí. É ou não é? Tem algo errado. Porque eles eram dessa forma. Eles falam assim, ele falou assim: comeis, mas não vos fartais. Era um povo que comia, mas nunca estava o quê? Saciado, nunca estava satisfeito. Eu conheço muita gente assim. Tem gente que se mata de trabalhar, mas sobra pouco. Porque não cuida das coisas de Deus, porque é infiel nas coisas de Deus. Tem gente que é assim. A pessoa, ela está sempre... Tem gente que Deus não perdoa. A gente fala, olha, eu vou falar, é o devorador. Tem gente que a pessoa fala, pastora, meu café da manhã é 5 pãozinhos, meu almoço é 1 quilo de arroz e de coisa. E a pessoa, já vi gente que vai no mercado, faz compra. Toda a compra que comprou, ela gasta na primeira semana de casa. Come tudo. A primeira semana que ela recebe o salário, ela come 1 quilo de carne. O resto ela passa fome, porque acaba. E a pessoa assim, insaciável. Olha só, um devorador, que a Bíblia falando, ó. Bebeis, mas não vos saciais. Olha só. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe salário num saco furado. Você sabe o que é um saco furado? Uma vez, gente, eu fui no mercado, eu coloquei no bolso de mim. Na hora de pagar, cadê o dinheiro? Tira o bolso, tinha um furo. O furo. Foi embora. E como é triste você ter ali a sua reserva e de repente o quê? Nossa, eu lembro, eu era adolescente e eu fiquei assim, na hora de pagar, não tenho dinheiro. Como é triste você passar por isso, né? Mas vamos trazer para a nossa vida espiritual. As pessoas que se matam de trabalhar, mas não conseguem enxergar os frutos do seu trabalho. E por quê? Tem algo errado aí. Mas eu sou povo de Deus, pastora. Mas às vezes tem algo errado. Mas eu sou dizimista, pastora. E você acha que ser dizimista, só ser dizimista é o suficiente? Você precisa ser dizimista de todo o seu coração. Isso é fato. Isso é fato. Você precisa ser dizimista com amor. Você precisa fazer a obra com todo o seu coração. Se você pega uma vassoura para você limpar, tem que ser com todo o seu coração. Senão não adianta não, que você está perdendo tempo. Você está fazendo a obra e Deus nem está recebendo sua oferta. Tem que ser com todo o coração, porque Deus esquadrinha os nossos corações. Ele sabe o que a gente faz por amor, Ele sabe o que a gente faz por obrigação, Ele sabe quando a gente faz só para ganhar alguma coisa. Você é dizimista, porque se eu não for... Então eu não sou dizimista porque eu quero ser fiel a Deus. Eu sou dizimista porque eu quero ser abençoado. Não, ser abençoado é uma consequência. Mas acima de tudo, o dízimo é uma gratidão. Deus te deu força para você lutar, batalhar e ter saúde para ir trabalhar, te deu emprego. É gratidão, dízimo é devolução. Acima de tudo, acima das bênçãos que você vai colher, porque Deus promete sim. Mas preste bastante atenção. Para que você possa ser saciado, você precisa cuidar das coisas de Deus. E esse é o segundo pilar
Cuide das coisas de Deus. Como eu sempre digo, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você. Cuide das coisas de Deus. Nós temos testemunhos aqui maravilhosos de pessoas que colocou Deus como prioridade e Deus supriu. Né? É ou não é? Posso dar rapidinho o testemunho? Vou dar rapidinho o testemunho porque o Léo entrou no teatro. E aí ele tinha uma dívida para ele acertar. E ele precisava acertar, pagar as coisas dele esse final de semana. Só que era a semana do teatro. Na semana do teatro, a gente ficou aqui até tarde a semana inteira. E todo mundo sabe que ele é cabeleireiro. E aí, como que você vai fazer? Ele trabalha à noite, como salão. E aí ele decidiu, a obra vem antes, eu fecho o salão e Deus vai ter que mandar os clientes de dia. Porque na hora do pico, na hora que lota, na hora que enche, vai estar fechado para eu voltar na igreja ensaiando. E assim que foi a semana inteira. E aí? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Sabe por que dá tudo certo? Porque quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você. Ele veio todo feliz porque eu testemunho, pastor, eu consegui. Eu falei, é lógico que você ia conseguir, porque Deus viu o seu coração. Agora você poderia também ter falado, ó, pastor, desculpa, eu não posso participar do teatro. Não vou poder, porque eu tenho uma dívida lá. Você está endividado ainda agora. Porque não adianta. Se a gente desfoca, dá errado. Então priorize a Deus, não esqueça. Tem gente quando chega na igreja, no começo ela é dedicada, ela faz as coisas. Depois de um tempo ela já não dá mais o dízimo, ela esquece um dia. Ela não está nem aí, porque a conta de água vem no dia certo, a conta de luz vem no dia certo. E ela, esqueci, estou com a cabeça cheia, porque Deus já está suprindo, né, as necessidades da pessoa. Então ela agora pode esquecer da casa de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, gente. Porque isso é um erro que não pode acontecer. Bom, se eu levantar e fazer, e se eu cuidar das coisas de Deus é o suficiente? Ainda não. Tem uma coisa que atrapalha a gente, que é coisa de doido. Você sabe que coisa? Existem defeitos, manias, que você precisa se livrar. Livre-se, ó, terceiro item. Livre-se dos defeitos e manias que te atrapalham. E nós vamos falar de alguns defeitos e manias que atrapalham as pessoas financeiramente. E eu vou aproveitar o nosso propósito para falar das pessoas do teatro. Porque é bom que vocês já vão se identificando. O filho pródigo. A gente tem mania de pensar em pródigo, o filho que voltou. Aí até chega, né, uma pessoa nova, ó, filho pródigo. Porque você imagina a pessoa que voltou. Mas pródigo, no dicionário, significa aquele que gasta demasiadamente. Pródigo é aquele que esbanja, que gasta o que não tem, que gasta mais do que pode, que gasta, que sai jogando dinheiro para cima. Esse é o pródigo. Por isso que é chamado de filho pródigo, porque ele gasta toda a herança dele jogando para cima. E eu vejo muita gente que tem esse defeito. A pessoa, ela gasta demasiadamente. Meu amado, se você gasta demais, você não vai conseguir conquistar as coisas importantes que você precisa. Tem gente que gasta mais do que pode. Tem gente que não valoriza o que tem. Quando a gente é adolescente, às vezes a gente é gastão, né? Porque a gente gasta da mãe, ou não é? É mais fácil, era tão fácil, chegava na mãe e falava, ô mãe, me dá dinheiro. Ô mãe, dá dinheiro. Ô pai, me dá dinheiro. Nossa, era uma frase boa, fácil. E aí falava, eu não tenho, não tenho, mas tô. E aí, a gente gastava assim, ó, chegava na mulher do doce e falava, tia, dá todos os doces que der para comprar aqui. Porque a gente não dá valor, né? Por isso que a gente cresce, a gente tem que aprender a dar valor. A gente precisa aprender a dar valor para as coisas. Você vê que o filho pródigo, ele não dá valor
Agora, você pode ver que uma pessoa que recebe herança, ela perde rapidinho o que ela recebeu. Pode perceber. Uma pessoa que ganha um carro de herança, ela vende a qualquer custo, tanto faz, ela deixa lá, ela não cuida. Agora, quando a pessoa soa para ter, o cuidado é outro. Mas mais estranho é aquele que suou para ter e mesmo assim é gastão. Isso é mais estranho ainda. É aquele que suou para ter e mesmo assim é gastão. Eu vejo pessoas, eu falo, cara, não pode ser assim não. O jovem chega, e eu vejo o cara lá com um tênis de R$2.000, me dá até desespero, me dá um ataque do coração. Cai no chão e começa a tremer. Eu falo, cara, não faz isso não, você podia ter comprado 20 par de tênis. Não faz isso. Não, e eu sempre ensinando, mas as pessoas, elas gastam. O cara anda com um tênis de R$1.000 no pé e o cartão estourado. Mas um status de não cai nessa. Isso vai te atrapalhar de ser próspero. Não cai nessa. Ajunta seu dinheiro para você conquistar coisas importantes, sonhos que são importantes, e não um status ou ter algo só para chamar a atenção do outro, ter alguma coisa só para se aparecer para o outro. Você vai estar realizando o sonho do outro. Eu conheço uma pessoa que ela realiza sonho dos outros. O outro falou, eu vou comprar tal coisa, eu vou viajar para tal lugar, ela corre para fazer. Porque eu acho que ela deve sentir essa necessidade de realizar o sonho do outro nela. Aí eu falo, poxa, mas a pessoa deixa de realizar o sonho o quê? Dela mesma. Ela não é. É complicado. Você deixa de realizar o teu sonho querendo viver um status, viver algo que você não é, só para querer se aparecer. Foge disso. Filho pródigo aí, mostrando seu anel para Deus, o mundo aí, até a hora que perdeu. Tem gente que é assim. Tudo que ela tem, ela quer mostrar, se aparecer e acontecer. Aí, de repente, vê o ladrão. Então, não. Vigie. Tira esse defeito da sua vida. Fala, não. Eu sei quanto eu tenho, eu sei quanto eu posso gastar. Tem que ser assim. Amém, pessoal? A dona da pensão, a personagem que nós fizemos aqui, ela já era uma endividada, né? Ela vira para a mulher da dracma e fala assim, você me empresta moeda? Não. Então eu vou falar lá com o mestre Balsani para ver se ele pode me emprestar, me vender fiado. O perfume, quem sabe ele não acha que ele está me devendo um favor. E aí eu estava olhando, né, o personagem e eu falei, puxa vida, quantas pessoas são assim, né? A pessoa até recebe um dinheiro, mas não tem a bênção de Deus, então vende o almoço para comer a janta. Sabe com o quê? Todo o dinheiro que vem vai no sactel furado e embora em remédio. Todo o dinheiro vai embora em remédio. Igual aquela mulher, a hemorrágica, ficou tantos anos ali, gastou tudo que ela tinha com os médicos. Até que Jesus chega e ele cura. Mas as pessoas às vezes gastam o que elas têm, gastam o que elas não têm. E o que faltava para aquela mulher? Faltava a bênção. Faltava a bênção de Deus sobre a vida dela. Você vê? Quantas pessoas aí tem, né? Você vê, ela era uma empreendedora, vai. Na personagem, né, que nós criamos. Mas, tipo, o que adianta? Quantas pessoas aí parecem que tem tantos aos olhos dos outros e está vendendo o almoço para comer na janta. Se a gente for parar para ver aqui, sobre testemunhos, o que não falta aqui é testemunho. Se eu falar aqui, posso dar o seu testemunho rapidinho, Carlinhos? Fala aí, sua loja era onde? Era no shopping. No shopping, a loja no shopping. A loja no shopping. Aí quem olhava, ele tem loja onde? No shopping. Então, ele era um empresário bem sucedido com a loja no shopping. Conta pra gente, um empresário bem sucedido, como que era? Era
difícil, né? Não conseguia nem pagar aluguel, que era uma fortuna, né? Não ganhava nem para pagar aluguel, não tinha cliente, é ruim de vender, tudo. Sofria. E quem olhava falava, ó, empreendedor. Mas um só um empreendedor para saber a dificuldade que era quando a vida era uma vida de status. Tinha uma loja no shopping, mas não tinha um centavo no bolso, só um. E hoje? Hoje tem a loja no shopping? Não, mas o bolso está furado, está vazio? Não está, né? Glória a Deus. Hoje eu trabalho com as portas fechadas e vem cliente me procurar para comprar de mim. Porque tem um segredo. E a gente tem que aprender, a gente precisa aprender que a gente, sem a bênção de Deus, a gente não é nada. Não adianta status não, igreja. Status não salva ninguém não. Não adianta querer, as pessoas olhavam para ele, nossa, ele tem uma loja no shopping. Qualquer pessoa ia achar que o quê? Ele tinha condições. Mas não tinha um centavo, não dava pé, passava necessidade. Ele já contou o testemunho dele aqui, de quando chegou, não tinha nem o que vestir, o que comer, a situação trágica. A gente precisa olhar e perceber que esse tipo, sabe, de atitude, da gente viver longe da mão de Deus, não vai dar certo. Não adianta você depender só daquilo que você vê. Mas eu tenho isso, mas eu tenho um bom emprego. Não adianta. Não adianta você depender de você. Amém, pessoal? Olha aqui, vamos lá. Eu quero falar agora da prostituta. Porque a prostituta era ela era aquela que ganhava o dinheiro dela como? Como? De forma ilícita, né? Ela ganhava o dinheiro dela e ela era feliz? Não era feliz. Ela não era feliz. Ela ganhava o dinheirinho dela ali, ó, se deitando com os homens, se prostituindo, mas não tinha nada também. Estava ali de favor, estava ali para cima, para baixo, tentando dar um golpe. Quem ia ser o novo a cair no seu golpe? E você percebe claramente que ela não era feliz. Se fosse, não iria buscar a Cristo. Então, você percebe que ter dinheiro é importante quando Deus nos dá. Agora, quando a gente consegue de forma ilícita, o dinheiro é maldição. O dinheiro não é bênção. O dinheiro é maldição. O dinheiro trazendo para a vida real, que a gente já vi testemunho já de pessoas que eram pessoas da vida e que dizem que é um dinheiro destruidor. Passou esses dias na televisão as prostitutas falando, você ganha numa noite milhões e ali não fica, é o saquetel furado, tudo que vem vaza, tudo que vem vai. Não adianta. Dinheiro errado não dá certo. E o cristão não pode se envolver com dinheiro errado. Roubo, golpe. Isso não faz parte da gente. Isso não faz parte do cristão. O cristão ele tem que ter um caráter. Não é fazer igual na televisão, já passou pessoas na televisão, já falando, foi pego, o evangélico foi pego roubando. Não, está errado. A gente precisa lutar para ter um caráter. É o que Deus espera da gente. Todo dinheiro que vir de forma ilícita é maldição, você pula fora. Pode ser o melhor dinheiro do mundo, a maior quantidade. Pula fora, maior é a sua salvação. E aí a dracma, né? Ela era toda descuidada. Ela era toda perdida, né? Ela era toda voada. E eu fiquei pensando, eu falei, puxa, eu conheço gente assim dentro da igreja. Poxa, a pessoa é da fé, a pessoa é boazinha, a pessoa faz as coisas certas e de repente ela cai num golpe. Ela é enganada, ela passa por alguma coisa porque ela é toda voada, não
presta atenção. Sabe, eu já vi gente que não sabe fazer negócio, não sabe. Sabe, você vender uma coisa e não saber receber, por exemplo, aí você perde. Poxa, isso atrapalha, esse tipo de defeito, ele atrapalha. Você ser avoado, você ser descuidado com a sua vida financeira, também atrapalha. Por isso que ela perdeu. Por isso que ela perdeu a dracma, porque ela era o que? Avoada, descuidada. Estava com a cabeça no mundo da lua. E a gente precisa tomar cuidado, porque a gente não pode ser assim. A gente precisa ser focado. Cuidar das nossas coisas com amor. Se você tem um bem, se você tem uma casa, se você tem um carro, cuide com amor. Poxa, quanto você lutou para conquistar, cuida com amor. Não sai por aí passando nas lombadas, estragando, estourando e atrapalhando tudo. Ah, foi sem querer. Mas foi sem querer, não vai mudar o que acontece, né? O resultado. Cuide das suas coisas com amor. Amém, pessoal? Para você não perder. Porque depois que a gente perde, a gente começa a chorar. É ou não é? Se você perde uma coisa que você gosta, você começa a chorar e você pensa, poxa, ó, no dia que o meu celular caiu no chão, eu fiquei olhando para o meu celular. Eu fiquei pensando, voltando a cena na minha cabeça. Eu falei, puxa, se eu tivesse sido mais cuidada, fui muito descuidada, eu estava corrida, sabe quando você está com a cabeça cheia? E papo pulou, caiu. Caiu de cara, assim, estourou toda a terra. Eu falei, meu Deus, você vê? Tipo, poxa, eu sou dizimista. Mas eu fui o quê? Descuidada. Isso é um defeito. Isso é um defeito. Aí eu vou falar, oh Deus, foi o Senhor que quebrou. Oh, foi o Senhor que derrubou o celular. Porque tem gente que vai jogar a culpa em Deus aí. O obreiro veio aqui fazer o teatro, deixou o celular lá em cima daqui. Tinha 300 pessoas novas na igreja. A gente não sabe, a gente não conhece. Tem crianças que a gente não sabe. Criança às vezes olha, pega, como que a gente vai saber? Não sabe, a gente ensina, mas a gente não sabe. Estava lotado domingo, a gente perdeu acesso. Ele tirou o celular e colocou o celular em cima do balcãozinho e deixou lá. Participou do teatro, fez o teatro, acabou o teatro, aí foi lembrar do celular. Quando ele foi lembrar, o celular não estava mais lá. Aí ele ficou com cara de choro, eu falei, obreiro. Eu falei, ó, você entendeu? De quem que foi a culpa? Oh, mas eu sou dizimista, né? Assim, não falou, mas é o que a gente pensa. Oh, mas de quem foi a culpa? Entendeu? Não foi a culpa de Deus, foi dele. Graças a Deus, achou. Aleluia! Mais um testemunho. A pessoa que levou, aí achou lá, e aí o pai falou, oh, trouxe aqui errado. E oh, meu Deus do céu, graças a Deus deu certo. Mas tipo, a gente passa às vezes por situações que a gente não deveria passar, mas porque a gente é descuidado. Porque a gente é descuidado, a gente atrapalha a nossa vida financeira. Se você é descuidado, você bate o carro, atrapalhou a sua vida financeira. Você acabou com a sua vida financeira. Ah, mas a pastora orou no meu carro que era para Deus me desviar do homem mau. Oh, mas espera aí, você está no volante. Como que Deus ia te desviar? Porque você que falhou ali, você foi lá e desceu a... Não dá. Você precisa ser cuidadoso com as suas coisas, amém? A gente precisa ter a qualidade de ser cuidadoso. Agora, os defeitos aí, ó, de ser avoado, descuidado, a gente tem que abrir mão. E por fim, o jovem rico. O jovem rico, ele tinha ali um defeito sério. Ah, mas ele tinha muitas qualidades também, sim. O jovem rico tinha ali algumas qualidades necessárias para se ter dinheiro. Ele tinha, por exemplo, um livrinho. E esse livrinho, ele anotava tudo aquilo que ele gastava. Tudo aquilo ele anotava, né? Você anota, gente? Olha, eu peço para vocês anotar desde quando começou o propósito, no ano passado.
do Conquistando o Impossível pela Fé. E as pessoas começaram a anotar, e aí no meio do caminho eu vejo gente que saiu do primeiro amor. Deixou de anotar. Saiu do primeiro amor. Ah, pastor, eu não vejo dessa forma. Saiu do primeiro amor. Você começou a fazer as coisas certas e errou. Ele tinha tudo aqui ó, em ordem. Mas lógico, somente a qualidade, né, de ser organizado, de saber negociar, é o suficiente? Não. Ele até tinha dinheiro, mas infelizmente o defeito que ele tinha de ser ganancioso e de colocar a fé, ele não só escrevia aqui, mas ele colocava todas as coisas dele aqui. Estava tudo confiado ao seu livro aqui, suas contas, os seus bens. E ele, a ganância, que era o maior defeito dele, destruiu ele. No final da história, todas as outras pessoas se deram bem. Mesmo com esses defeitos, eles se permitiram ser transformados e foram. Você vê que a jovem prostituta, no final, o que ela faz? Ela pega ela vende tudo que ela tem, ela vende o que ela tem. E ela vai e compra ali o perfume, derrama todo o perfume ao Senhor. Então, você percebe a diferença, né? Você percebe a diferença. Você vê que o jovem rico, ele voltou para a casa do pai, e como eu estava falando com o pessoal do propósito, quando ele volta para a casa do pai, ele volta, tem festa o pai chama ali, manda matar o novilho, coloca um novo anel em seu dedo, troca suas vestes, suas sandálias, e tudo é maravilhoso. Mas aí ele vai dormir, porque a festa acaba, né, pessoal? E quando ele acorda no outro dia, o que acontece? O que o filho tem que fazer? Voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar. Afinal, ele gastou toda a herança dele. Agora ele não tem mais. O pai não pode tirar a herança do irmão que ficou para dar para ele. Ele vai ter que recomeçar de novo, trabalhar de novo para reconquistar a sua herança. Trabalhar. E aí ele tem que trabalhar. E se ele voltou, foi isso que aconteceu. Ele voltou e a vida volta a trabalhar. E você vê que os personagens mudam, né? A mulher encurvada se levanta, a partir daquele dia passa a viver para a glória de Deus. Mas o jovem rico, ele tem um final tão trágico, mas tão trágico. A pastora pregou sobre o chamado dele, né, no culto passado. E você vê, ele foi chamado para ser discípulo, né? Ele foi chamado para servir o Senhor ali. Mas a ganância não pôde. Não pôde permitir. A ganância é um defeito. A ganância muda pessoas. A gente que trabalha na obra, e a gente conhece muita gente, eu conheço muita gente, porque eu já vim de outra igreja, já conheci outros pastores, outras pessoas, e a gente fica encabulado como as pessoas mudam. Eu olho e falo, meu Deus, enquanto a gente aqui prega a verdade, já teve gente que veio aqui e falou para mim, mas se você pegar isso, eu saio da igreja e deixo de dar o dízimo. Eu falei, olha meu amado, eu vou pegar o que Deus manda. Você dando dízimo ou não, porque aqui não vai ser o dizimista que vai dizer, ditar as regras. Isso aqui é Deus. Se gostou de ouvir, bem. Se não gostou de ouvir, continua sendo uma bênção. Porque Deus deu a chance para você mudar. É você que não. Mas as pessoas aí fora não são assim, não. As pessoas aí fora, quando elas veem uma cifra, quando elas veem um número, elas se corrompem. E é engraçado que o dinheiro tem corrompido tanta gente que um dia falou de fé. E aí eu digo para você, meu amado, esse quarto, né, o quarto pilar para que você tenha a prosperidade real é você depender
somente de Deus. Não dependa do dinheiro, dos bens, porque o dinheiro, os bens, ele vai vir. Se você seguir todos esses pilares, Deus ele vai te dar. Isso é bom. E não pode ser ruim. Você não pode fazer da bênção de Deus uma maldição. Deus te dá uma bênção e você transforma aquilo numa maldição. Deus te dá um emprego, você não vem mais para a igreja por causa daquele emprego. Deus, ele te dá algo e Deus te dá o carro, aí você não usa para a obra, não quer. Não adianta, meu irmão. Não adianta que não vai funcionar. Se você quer ter uma vida próspera com Deus, só existe um caminho. Só existe um jeito. É você seguir esses pilares. Você precisa se levantar e fazer e lutar. Aí você precisa mudar as coisas de Deus. Fazer as coisas para Deus com amor mesmo. Se dedicar, ser fiel. Aí você precisa se livrar das manias. Essas manias que fazem com que vocês se deem mal, com que vocês percam na vida. E Deus olha e fala: pô, meu filho, eu te dou sabedoria, eu te dou inteligência. Porque quando você depende de Deus, é isso que Deus faz. Ao depender de Deus, você recebe de Deus estratégia. Estratégia para você vencer na vida. Sabedoria, inteligência, saúde, força. Deus te dá ânimo. Porque vai ter dia que você não tem vontade de levantar da cama. Às vezes a gente passa por problemas. E quando você está na fé, você olha e fala: meu Deus, me ajuda. E Deus te anima. E você sai da cama e vai. E vai que você vai conseguir. Mas você precisa depender de Deus. Você precisa depender de Deus. Colocar Deus ali à frente e falar: Senhor, eis-me aqui. Me ajuda. Não ser como o jovem rico que achava que todas as riquezas valiam a pena sem Deus. Dependa só de Deus, não dependa de dinheiro. Não dependa da fé das pessoas do seu lado, não dependa. Porque hoje pode ser que o amigo aí do seu lado esteja na maior fé, e amanhã pode ser que ele não esteja. E você? Você não depende de ninguém que não seja Deus. Amém, pessoal? Somente Deus precisa ser o seu foco. Somente a Ele você tem que entregar. Entrega a Ele a tua vida. Entrega a Ele e fala: eis-me aqui. Fala para Ele: Senhor, pode me abençoar, pode me prosperar. A prosperidade pode ser real para mim. Porque prosperidade não é dinheiro, gente. As pessoas confundem com dinheiro. Se elas acham que prosperidade é dinheiro, elas vão achar que o jovem rico era próspero. Não, o jovem rico, ele era rico. Mas ele não era o quê? Próspero. Ele era rico porque ele tinha dinheiro. Mas ele era pobre porque ele não tinha prosperidade. Ele não tinha prosperidade. A prosperidade é a verdadeira felicidade. Não é só o que você tem fisicamente, mas é tudo aquilo que te completa. E a gente precisa aprender isso. Você vê que as igrejas por aí, em dias de culto da vida financeira, elas superlotam. Porque as pessoas se preocupam com a vida financeira. Agora, no dia de adoração, a igreja está vazia, porque as pessoas não querem saber. Não adianta, meu amado. Aqui é real. Uma vez falaram com minha mãe: ai, fulano pediu para mandar o dízimo e tal. Eu falei o recado: olha, esse dízimo pode ajudar a igreja a pagar o aluguel, pode ajudar a igreja a comprar alimento para as crianças. Para a igreja não ajuda, mas para a vida da pessoa não vale nada. Porque a pessoa dá o dízimo e ficar em casa, a pessoa mandar o dízimo e não ser de Jesus, o que ela espera? As bênçãos de Jesus sem ser de Jesus?
Aí eu já falo na lata. Por quê, gente? Ou eu estou mentindo? Eu poderia encontrar palavras mais bonitinhas, né? Mas que não vai mudar a vida da pessoa, gente. Não muda. Não muda a vida da pessoa. Você tem que entender o que é necessário. Você precisa se lançar para Deus. E todas, eu te digo que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca Deus. Entrega a sua vida a Deus. Cuida das coisas de Deus. Busca o reino de Deus, a sua justiça. E todas as outras coisas Deus vai suprir. Se você olha o testemunho na vida dos outros e fala, poxa, eu queria ser eu dando testemunho, chega em casa hoje e pensa aí, poxa, o que eu preciso mudar? Será que eu estou sendo fiel? Ah, eu estou. E será que eu tenho esses defeitos? Será que eu tenho algum desses defeitos aqui? Será que eu estou confiando em Deus, entregando para Deus? Às vezes a gente erra até sem errar. Esse dia Deus me puxou a orelha. Porque tudo que eu faço, eu olho e tiro uma palavra. Tudo que eu faço, eu olho e tiro uma palavra. Para saber. Eu vou negociar com alguém, alguma coisa, eu olho e tiro uma palavra. E aí passou uma negociação, acabei que eu não orei, não tirei a palavra. E aí veio a palavra de Deus alertando. Olha. Aí eu falei, olha, não tirei a palavra para sair, mas a palavra da fábrica saiu. E eu falei, ó, eu acho que é por isso, hein? Mas não tinha caído a ficha. Vamos orar. A gente não pode esquecer que a nossa vida está na dependência de Deus. É aquilo que a gente não vê, Deus vê. Se todos os seus passos você fizer guiado por Deus, você começa a parar de perder. Você começa a parar de perder dinheiro, você começa a parar de se meter em confusão, você começa a parar de se meter em problema. Se tudo que você fizer você orar, acabou os problemas da sua vida. Acabou. Porque Deus vai te dar a direção. E Ele vê lá na frente que os nossos olhos não veem. Amém, pessoal? Se você quer entregar a sua vida ao Senhor e quer depender dEle, essa vai ser a hora da gente orar. Nós vamos orar e vamos falar, Senhor, eu quero depender de Ti. Senhor, me ajuda. Me dá ânimo para eu querer levantar. Porque talvez você esteja aqui, outro dia eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou, pastor, é engraçado, eu não sinto ânimo para levantar. Parece que eu tento levantar, sabe, para fazer alguma coisa, e ali o desânimo me puxa para baixo. Isso é uma força maligna, querendo tirar a nossa paz. A gente não pode permitir que isso aconteça. Como cristãos, a gente precisa ter paz. Aí eu penso naquela mulher, que quando ela foi lá derramar, né, o perfume no pé de Jesus, Jesus falou uma coisa muito importante para aquela mulher. Ele falou, vai em paz. Você sabe o que significa isso? Aquela mulher podia até ter dinheiro, que ela tinha se deitado já com muitos homens antes. Mas ele acabou de dar para ela uma coisa que ela nunca teve. Paz. Ela não seria mais acusada. Ela não teria mais medo de sair na rua. Aquela mulher, ela não se sentiria mais um objeto. Ela não ia mais viver sem a proteção de Deus. Aquela mulher saiu de lá com algo chamado paz. Meu amado, nós vamos buscar o Senhor e você vai pedir paz. Senhor, me dá paz. Eu quero ter paz. Eu não tenho ânimo às vezes para levantar, porque é tanto problema, é tantas dívidas, é cartão de crédito, é isso, é aquilo. Eu acabei me metendo em confusão. E aí eu não tenho paz. Eu fecho os meus olhos para dormir, acordo e sempre sem paz. Eu já passei por uma situação assim no passado de eu deitar e não querer levantar. De eu deitar e não querer levantar. Falando, não quero levantar não. Porque eu sabia tudo que eu ia ter que pagar naquele dia. E era muito. E eu não sabia como eu ia fazer aquilo. Então eu falei, hoje eu não levanto. Para tentar fugir, sabe? Mas dá para fugir dos problemas, gente? Será que fugir, será que ratuna matata? Será que ratuna matata vale a pena, gente? Não vale não. Não dá para fugir dos problemas. A gente tem que levantar, pedir força a Deus, resolver os problemas, se der testemunho.
Amém, igreja? Amém. Vamos vencer em nome de Jesus.